Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o imenso prazer de falar com todos vocês é o presbítero José Maria, esse humilde servo, mas pela misericórdia de Deus, ele tem me alcançado, ainda que com muitas lutas, ainda que com muitas provações. Não importa, você que almeja fazer a vontade de Deus, você vai sofrer retaliações. As pessoas que são naturais, que não conhecem Deus, vão te perseguir, vão te humilhar, caluniar. Isso faz parte da nossa caminhada. Você que é um servo de Deus, enquanto estivermos aqui, seremos perseguidos. Jesus falou que nós seremos perseguidos e odiados por todas as pessoas por causa do seu nome. O nome de Jesus está sobre nós. O diabo, quando olha para você, ele não vê você fisicamente. O que incomoda o diabo é o que está na tua vida. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o Espírito Santo é maior. Ele é Deus. Então, o diabo enxerga o brilho do Espírito Santo e tem que fugir em retirada. Por isso que você sofre retaliação, perseguições, né? Ninguém te entende, as pessoas te caluniam, denigram a sua imagem, as pessoas tentam destruir sua vida. Não é em você, é o que está em você. Porque o diabo sabe, quando você tem o Espírito Santo, quando você abre a boca, fala, o milagre acontece. Porque maior que está em você. Note bem, você incomoda no trabalho, você incomoda numa faculdade, até dentro da igreja, você incomoda os que não têm o Espírito Santo. Nem todo mundo que está em Israel é israelita, ou seja, nem todo mundo que está congregado num ambiente ou num templo tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo incomoda aqueles que não gostam de ouvir a verdade. Tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade. E o Espírito Santo, ele está em nossa vida para falar a verdade. Doa quem doer. E hoje as pessoas estão buscando, sabe o quê? Aquilo que agrada o seu ego, a sua vontade. Hoje tem pastores que querem ouvir aquilo que querem. Não pode falar mais de pecado dentro da igreja. Não pode falar. Não pode saia curta, roupas indecentes, imorais. Não pode falar sobre amaziado. Não pode falar, não. Aquele que vive uma vida de promiscuidade. Hoje está com uma mulher, aí daqui a pouco está com outra namorada, e vai vivendo essa vida. Mas não é só namorando, é dormindo, praticando sexo. Mulheres viúvas, separadas às vezes do marido, hoje está com um namorado, está com um namorado novo. Só que o namorado novo dela vai para um motel. Verdade, tem que falar a verdade. Então são essas coisas que muitas das vezes está acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja. O pastor larga a esposa, né? Larga a esposa. E arruma mais nova. Aí não dá certo com a mais nova, arruma outra. O que ele está apresentando? O pão imundo, sacrifício imundo. E ali é o altar do Senhor. Tem ali também a política, né? Dentro da igreja. O partidarismo. Chama-se partidarismo. Aquele grupinho, né? Aquele grupinho A, B e C. Isso tem da igreja. Os grupinhos. Não, eu só gosto de ficar com aquela irmã. Não, eu só gosto de ficar com aquele irmão. Eu só vou na igreja ouvir a palavra quando é aquele irmão que está pregando. Não, eu só vou ali quando aquela irmã está dirigindo o círculo de oração. Ela é uma benção. Aquela outra ali não serve. Então isso é o partidarismo. Partidarismo. Cada um defendendo as suas ideias.
Isso tem na igreja? Tem partidarismo. Isso no nosso meio. Grupinhos. Fica aquele grupo dividido. Um falando mal do outro. Quem tem o Espírito Santo, não fala mal do seu irmão. Quem não tem o Espírito Santo, se sente incomodado. Quem somos nós? Para escolher. Hoje o homem quer escolher o que você tem que fazer. Ele não entende que a obra não é do homem. E as pessoas querem colocar. Hoje as pessoas acham que a igreja, eles são posse da igreja. A igreja é posse, que você é posse dele. Nós não somos posse de pastores. Nós não somos posse de pastores. Nós não somos posse. E hoje os pastores querem ser tratados como reis. Eles querem ficar no trono, né? E querem ser servidos, fazer você de empregado dele. As pessoas puxando o saco, né? Pessoas idolatrando. Quem tem que ser idolatrado na igreja é Jesus Cristo. Você que estava no mundo, você era um drogado, você era um macumbeiro, um feiticeiro. Sabe o que tirou você de lá? Foi Jesus Cristo. É ele que você tem que reverenciar. Agora, o homem, fazer a vontade do homem. A igreja hoje virou propriedade do pastor. Ele aponta. Tem igreja aí que já tem aquele grupinho. É um partidarismo. É o grupinho. É fulano que vai pregar. É fulano que vai falar. Fulano que vai cantar. Direciona. Não nada pelo Espírito. Então, falta o Espírito Santo. Como é que Deus vai operar no lugar desse? Como é que Deus vai curar, salvar? Não vai. Está faltando o Espírito Santo. Divisão, pecado, escondido. Muitas vezes o pastor sabe que a pessoa está no pecado e mantém aquela pessoa ali com aquela cinza. Isso atrapalha a obra de Deus. Muitas das vezes, Deus permite uma doença, uma enfermidade. Quantos pastores doentes? Quantos estão lá no hospital? Quantos estão aí com AVC, trombose? Já imaginou? Pastor com trombose, pregadores com trombose, membro de igreja doente. E muitas das vezes aquela doença não é para o homem curar. O juízo de Deus. É a mão de Deus. Pessoas que matam crentes. Quantos crentes hoje estão mortos? Perseguições, calúnia, fofoca. Quantos estão mortos hoje, espiritualmente falando? Hoje você vai pregar contra muitos crentes desviados, porque se afastou da igreja. Fofoca, né? Crentes são abandonados dentro da igreja. Hoje você virou, sabe o quê? Uma mercadoria de prateleira. As pessoas só querem teu dízimo. Só querem você para você ajudar, dar o dízimo e a oferta, pronto e acabou. As pessoas hoje ali são ovacionadas. Jesus está voltando. Por isso que hoje muitos crentes estão doentes. Pastores doentes, trevados numa cama. Sofrendo. Isso aí é a mão de Deus, é o chicote. Deus disciplinando. Os crentes abandonados na igreja, desempregados, não tem assistência da igreja. Abandonado, passando fome, crente passando necessidade. E abandonado, né? Abandonado. Quanto tempo faz que teu pastor não vai na sua casa? Teu pastor às vezes nem sabe onde tu mora, né? Ele só sabe o dia que você deu o dízimo. O dia que você não der o dízimo, ele sabe. Ele sabe, está preocupado com o teu dízimo, com o teu dinheiro. É isso que ele está preocupado. Está preocupado com a família dele. Hoje o ministério virou monarquia. Né? O pai prepara o filho para ser pastor. O filho prepara o outro filho para ser pastor, que é o neto. O hereditário. Será? Não é Deus que unge mais, não? Tá um pastor, é o dono da igreja. É um reinado. O ministério hoje virou monarquia. Não é Deus que coloca pastor mais, não? Será? Será? Eli era sacerdote, sumo sacerdote do pastor. E Deus escolheu Samuel. E agora? Chamou Samuel. Samuel ocupou o lugar, sabe de quem? Do sacerdote Eli. Saul era rei de Israel. Sabe quem escolheu
para ser um rei, para ser um pastor de ovelha? Davi. Davi foi pastor. Deus é que escolhe. Hoje, muitos ministérios estão quebrados, sabe por causa de quê? Colocando o filho para ser pastor. Vice. Está ali destruindo a igreja. Chega na igreja, quer mandar, quer dar ordem. Se achando, né? Soberbo, né? Hoje fazendo dos crentes empregados dentro da igreja. O crente lava banheiro, lava tudo. O pastor vem, tem que botar aquele tapete para ele entrar e andar em cima do tapete. Idolatria. Pastor não ora mais na igreja. Pastor não ora mais. Jesus orava. Jesus, ele deu exemplo. Jesus era de oração. Hoje você vê esse pastor carnudo, nem mensagem tem para dar para a ovelha. A ovelha está raquítica, desnutrida, subnutrida, não tem alimento da palavra de Deus. Hoje o pastor não vai no estudo bíblico, uma vergonha. O pastor não vai no estudo bíblico, não vai. Não vai. O pastor não chega, não dá exemplo de chegar primeiro na igreja para orar junto com as ovelhas. Como é que você vai se espelhar num pastor que não vai no estudo bíblico? Não vai no estudo bíblico. Não é o primeiro a chegar na igreja. Não chama a igreja para orar. O pastor tem que estar na liderança, na oração. Palavra. Está faltando doutrina, palavra. Bota qualquer pessoa para pregar, sem direção de Deus. Então hoje nós estamos vivendo o evangelho da amizade, o evangelho social da amizade. Fulano não pode pregar porque ele prega muito duro, muito rígido. Será que ele está pregando muito duro ou que Deus está falando e vocês não querem ouvir? Então hoje nós estamos vivendo assim. O Espírito Santo, as pessoas estão extinguindo o Espírito Santo. O Espírito Santo está afastando da igreja. Está faltando cura. Por que não tem cura na sua igreja mais? Por quê? Por que não tem mais batismo no Espírito Santo mais na sua igreja? Por quê? Será que o Espírito Santo está aí e está lá fora? Por que o paralítico não anda mais? Por quê? O que está acontecendo? O problema está em quem? O problema está em nós. Nós. Se você não nascer de novo, os mistérios de Deus não acontecem. E agora? Hoje a igreja, o povo entra doente. Crente cheio de depressão. Crente dentro da igreja endemoniado. Já imaginou? Crente oprimido, com depressão, síndrome do pânico. Se a Bíblia diz que maior que está em nós do que o que está no mundo, como é que o diabo vai ter acesso, vai ter legalidade contra a nossa vida? Nenhuma. A Bíblia diz assim, que diremos, pois, essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E agora? Jesus falou que o povo de Israel saiu do Egito, pessoal. Entenda bem. O povo de Israel saiu do Egito. E todas as pragas que Deus mandou no Egito, o Senhor falou para o seu povo. Se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus e fazer o que é bom. Nenhuma das enfermidades que eu coloquei no Egito, colocarei em vocês, porque eu sou o Senhor que te sabe. Deus dá saúde, sim. Agora, crente doente, crente não sai crente andando na miséria, passando fome, necessidade, portas fechadas, crente mais de 10 anos desempregado, crente não para emprego nenhum. Onde está o problema? Onde está o problema? O problema está em quem? Será que está em Deus? Será que está no Espírito Santo? Será que está em Jesus? O problema está em nós. O problema está em nós. Nós não nos entregamos 100%. Nós estamos em cima do muro, um pouquinho servimos a Deus e um pouquinho servimos as coisas materiais. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre perseguição. São João capítulo 15, versículo de número 18, que diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Segundo, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu.
mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Por que o mundo nos aborrece? Quando está falando mundo, não está falando árvore, prédio, construções, está falando de pessoas, seres humanos. Se nós fôssemos do mundo, nós não somos mais do mundo. A igreja não é do mundo. A igreja é de Jesus. Então, como ela não é do mundo, os moradores desse planeta, desse mundo, ele nos persegue. Por quê? Porque eles é arregimentado pelo espírito do erro. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é o espírito do erro que está no mundo influenciando as pessoas. Como é que esse espírito influencia as pessoas do mundo? A beber, a fumar, a adulterar, a matar, a roubar, praticar abominações, mentira, fofoca. Então, tudo isso está no mundo. É do mundo. É do mundo. É esse espírito que rege os moradores do mundo. E são influenciados. A igreja, ela incomoda. Para o mundo, a igreja é uma referência negativa. Por quê? Porque o mundo, ele vive na mentira. E a igreja não pode viver na mentira. O mundo, ele pratica as coisas erradas. A igreja tem que andar correta. Então a igreja, ela incomoda. Ela é uma referência para o mundo que incomoda. Você é uma ameaça para o mundo. Onde você está, você incomoda. Por isso que o mundo nos persegue. Só que não é as pessoas que nos perseguem. É o espírito que está influenciando essas pessoas que nos perseguem. Quando você está sendo perseguido no seu trabalho, dentro da sua igreja, na condução, na vizinhança, às vezes no casamento. Você é uma pessoa cristã, sua esposa não é. Ou você é uma pessoa que é dedicada ao evangelho, sua esposa não é. Ela serve a Deus no ventre. Ou às vezes o esposo não é convertido, ele serve a Deus no ventre. Acha que está servindo a Deus, não serve. São as escolhas. Então, você é perseguido. E muitas das vezes, a perseguição começa dentro de casa. O esposo persegue a esposa persegue o esposo. Um quer ir para a igreja, o outro quer ficar em casa. Imaginou? Um quer ir a buscar o espiritual, o outro quer buscar as delícias da carne, a fé, o churrasco, os prazeres. Então hoje nós vemos essa divergência, são um espírito negativo. O espírito da verdade, o espírito do erro. Você quer ir para a igreja, você quer buscar a Deus. Aí a sua esposa chama você, sabe de quê? De fanático. Às vezes o esposo chama a esposa de fanático. Às vezes o casal chama o filho de fanático. Porque ele está se dedicando. Porque quando você é chamado de fanático, é porque você está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo incomoda. Quem está vazio. Deus, ele não compactua com erro, com pecado. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você ama a Deus, ou você odeia o diabo. Ou você se dedica a um e despreza o outro. Não se serve dois senhores. Ou você serve o mundo, ou você serve a Deus. E para isso acontecer, você precisa nascer de novo. E aqui Jesus falou assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Então, se alguém estiver perseguindo você, não se preocupa não. Aborrecendo você, quem te aborrece, está aborrecendo o nosso Deus, aquele que te chamou. E quem te chamou garante. Se alguém fala mal da tua vida, critica teu ministério, critica a tua vida. Tem pessoas que falam mais da vida dos outros, da vida alheia, do que a vida dele. Fala mal da vida dos outros direto. Ele entra numa casa, só fala mal dos outros. Fala mal dos outros. Isso aí são pessoas que não têm a bênção de Deus. São pessoas amaldiçoadas. São pessoas que não abençoam ninguém. Fonte de água suja. Não jorra água pura. Uma água que te bota para cima. Fala mal disso, fala mal daquilo, reclama de tudo. E se
Ó, se o mundo vos aborrece, ou seja, se alguém te persegue, se alguém está te caluniando, saber que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Ó, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Está dizendo assim, se você fosse do mundo, o mundo servia o Deus que você serve. Por que o mundo não quer servir o Deus que você serve? Porque eles são do mundo e você não é. Por que o mundo não tem força para largar o cigarro, a bebida, as drogas, a maconha, a cocaína, a prostituição, o adultério? Por que o mundo tem prazer nas coisas de baixo? Porque eles são do mundo. E quem é do mundo busca as coisas de baixo. E quem é de Deus busca as coisas de cima. Aqui. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Então Jesus aqui já estava dando uma palestra para os 11 apóstolos, no Monte das Oliveiras. Jesus estava dando as últimas instruções, que eles iriam passar por isso. E todos eles foram massacrados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João foi exilado na ilha de Pátio. Tiago foi morto a fio de espada. André foi crucificado em Cruz Santo André. Apóstolo Paulo foi decapitado. Isso está falando na dispensação da graça. No início da consumação do século. Então Jesus foi perseguido e você vai ser perseguido sim. O evangelho que você está ouvindo aí, você vai ficar rico, milionário, que a tua vida vai mudar. Jesus veio trazer espada. Jesus falou que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Espada é autoridade, é a palavra, conhecimento. É para você guerrear contra as obras das trevas. Então, preste atenção. Se o mundo está te aborrecendo, está aborrecendo primeiro a Jesus. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de vocês. Quer dizer, o mundo, ele não serve a Deus porque eles não conhecem o nosso Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. Então você é privilegiado, dá glória a Deus. Está passando luta, dá glória a Deus. Está chorando, dá glória a Deus. Está sendo perseguido na sua igreja, dá glória a Deus. Colocaram você aí encostado, não querem dar mais oportunidade para você, por causa de quê? Porque você fala a verdade. O pastor sabe disso. Que ele está todo errado. Ficar escondendo pecado da família, dentro da igreja, na nave da igreja. Isso tudo está acontecendo. E Deus está vendo tudo. É por isso que Deus está apertando. Muitos estão dormindo. Deus está preparando muitos pastores, recolhendo. Muitos estão descendo na sepultura. Muitos estão lá no INCA. Muitos estão lá entubados. Muitos estão no respirador. Muitos estão aí com AVC, entrevados numa cama, no estado vegetativo, pecado, brincando com as coisas de Deus. Então, cuidado, você com essa palavra de Deus, não brinque com o pecado. Adão pecou e Deus excluiu ele do paraíso. E muita gente hoje estão pecando e Deus vai excluir você naquele grande dia. Você vai receber, sabe o quê? Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O Senhor vai falar, eu não vos conheço. Já imaginou? Você ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja e no juízo final ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, separação eterna. Já imaginou? Você falar que pregou, você falar que cantou, você falar que expulsou demônio, pessoas foram curadas, e o Senhor falou, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, e você querer se justificar diante de Deus, que pregou dom no sal. Então, cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o partidarismo dentro da igreja. Cuidado com as excepções de pessoa. Cuidado. Aquele que aborrece o seu irmão é homicida. E muitas das vezes, você perseguindo o seu irmão, fazendo discriminação dentro da sua igreja, você está matando o seu irmão. Você nem percebe, você está matando ele aos poucos.
Cadê o amor de Deus? Cadê a compaixão? Cadê a misericórdia de Deus? É isso que está faltando na vida de muitos crentes. Muitos crentes hoje estão precisando de ajuda espiritual, e aí o pastor não procura ver o estado da ovelha. Como está o estado das tuas ovelhas? Será que elas estão saudáveis? Será que elas estão doentes? Será que elas estão robustas? Como está? Você tem visitado? Jesus visitava a casa das suas ovelhas, Marta, Maria, Lázaro, Betânia. Jesus visitava a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro. Jesus ele não parava. Ele visitava as ovelhas. E o pastor hoje só vai na igreja para ver como é que está ali. E fica cheio de pompa. Tem que orar. O pastor tem que orar. Orar junto com as ovelhas. Você é o responsável espiritual da ovelha. Bom, pastor não é só pastor de púlpito, não. Tem que dobrar o joelho, tem que visitar o membro, tem que chorar com os que choram, se alegrar com os que alegram. É isso que está faltando no nosso meio. Um abraço e fica com Deus. No mundo teremos aflição. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Amém.